passo a passo, a Prefeitura faz bem feito as melhorias que Goiânia precisa. Melhorias? Me mostra que eu quero ver. Ah, é? Então vem comigo. O transporte público está cada vez mais democrático, com cartão família e o passe livre do trabalhador. E com o preço da passagem congelado em R$ 4,30 desde 2019. E a mobilidade não para de evoluir. Já foram entregues o viaduto Iris Rezende e também o novo terminal Isidória. O viaduto da Jamel Cecílio e o prolongamento da Marginal Botafogo deram mais agilidade. E as mudanças no tráfego do Jardim América e da região da 44 estão fazendo o trânsito fluir. Investimos 64 milhões e reformamos 370 escolas em Goiânia. E todas as escolas da rede municipal estão muito mais seguras graças ao reconhecimento facial. A saúde vai muito bem. Com investimento recorde, 14 unidades foram revitalizadas. E os números do combate à dengue? Os melhores dos últimos tempos. Tá feito, cidadão? Feito e bem feito. Prefeitura de Goiânia, trabalhando pra você. Olá, começando mais uma edição do Jornal Argumento, aqui pela TV Capital, canal 32.1, pela NET, canal 23, também para vocês que nos acompanham por todo o Brasil através da Sky. A nossa localização na Sky é o 332 e também na Claro, canal 332. No programa de hoje nós vamos falar sobre uma situação ou um assunto que ainda provoca muito preconceitos, que ainda as pessoas que fazem se sentem bem. Eu falo sobre a capacidade de você, né, fazer com que o tempo ele não seja tão grosso, né, não seja assim tão mal com você. Para isso, nós convidamos a doutora Jéssica Sampaio, ela que é esteta, e vamos falar sobre essa questão. Você que é homem, acompanhe o nosso programa que vai ser muito bom. Para você que é mulher, não diz nem pisque, continue assistindo. Doutora Jéssica, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, tá, a oportunidade de estar aqui, para a gente bater esse papo muito interessante, que é a fase de envelhecimento e envelhecimento com qualidade. Isso, essa que é o ponto importante, porque muitas pessoas, elas acham que alguns procedimentos acabam não sendo importantes em função da idade. Quais são os procedimentos mais usados para que as pessoas ganhem um pouco mais de beleza? Pronto, a palavra é essa, beleza. Então, André, a partir dos 25 anos de idade, nós perdemos, né, assim, com o decorrer do nosso envelhecimento mesmo, que ele é dia a dia, a gente começa a perder, assim, a produção de colágeno. Então, nós nascemos com esse colágeno. O que é colágeno? O colágeno é exatamente uma estrutura dérmica, que é de uma camada da nossa pele, é uma estrutura que tem uma maior firmeza. Então, ele dará sustentação da nossa face, ele dá a sustentação da nossa pele. E como a gente vai passando ao tempo, o nosso envelhecimento, o envelhecer é algo natural, ele é sutil, ele é gradativo, e também com o processo de engordar, emagrecer, nós vamos perdendo os coxinhos de gordura. Esses coxinhos que dão a sustentação à nossa pele. Então, por isso que vem a sensação de derretimento facial, a flacidez comumente bem conhecida. Vamos falar de um procedimento que é lembrado através de um nome, mas a gente queria que a senhora dissesse em que mais ele pode ser aplicado. Botox. Botox. O Botox, ele é muito conhecido com a utilização dele na camada superior da face. Então, as pessoas utilizavam muito ela só para a região do olho, a região entre a sobrancelha e a região entre a testa. Para quê? Para suavizar as linhas de expressões.
essas linhas de expressões que vão aparecendo. Só que essa é a forma mais conhecida da utilização do Botox. Porém, ela pode ser utilizada como full face em toda a face. Existem várias regiões que a gente tem a evidência dessa linha de expressão. Então, o Botox ele não precisa ser feito somente nessa região superior da face. Ele pode ser feito em toda a sua face, e inclusive na região do pescoço. Porque o nosso pescoço também, ele tem uma força muito grande que exerce, tem um músculo que ele exerce uma força muito grande na nossa face. Então, ao falar, ao conversar, né, ao correr, ao andar, esse músculo da nossa face, ele puxa assim a nossa face para baixo, fazendo também esse processo de derretimento do rosto para baixo. Então, assim, o Botox, que é a toxina botulínica, na verdade, o nome dele é toxina botulínica, é porque ficou muito conhecido como Botox, né? Então, as pessoas conhecem muito como Botox, mas a toxina botulínica, ela tem uma ação de deixar o músculo mais relaxado, reduzir, assim, a força desse músculo, fazendo com que essa face não forme cicatrizes que ao longo do tempo vai formando em nosso rosto, e isso é evidente com rugas, com as famosas rugas. E existe também outros resultados positivos também na aplicação do Botox, né? Como a sudorese, ou seja, pessoas que transpiram muito, né? Mesmo no frio estão transpirando. É indicado também? É indicado também, é conhecido como hiperidrose. A hiperidrose é exatamente isso que o André trouxe. É uma sudorese, é uma transpiração excessiva que as pessoas apresentam, e elas apresentam os maiores incômodos dela, que elas têm de relato em consultório, é na região da axila. Então, realmente incomodam elas bastante. A aplicação, ela vai reduzir assim, né? Deixar mais relaxado a glândula sudorípara ali, então ela vai reduzir a quantidade de suor desse paciente, desse cliente, trazendo um maior conforto e satisfação a ele. Agora, a senhora, a gente tem observado que dia após dia o homem também tem feito muitos procedimentos e está mais preocupado também com a aparência. Ainda existe esse preconceito ou a senhora atende uma quantidade quase que igual a de mulheres? Olha, a princípio realmente a procura era maior de mulheres, mas por incrível que pareça, hoje no meu consultório, a grande maioria dos meus clientes são pacientes homens. Então, os homens têm realmente se aderido a esse processo de melhorar, né, a forma de envelhecer, e a procura é bem alta, bem satisfatória. E quais são a maior demanda entre o público masculino, entre essa relação? A toxina botulínica, os homens procuram muito para bioestimular a face, usar o colágeno, né, injetado diretamente nessa camada. O que é colágeno? Vamos devagar, porque a senhora tem um conhecimento profundo, mas nós somos leigos nisso. Ok. Lembra o colágeno que eu falei que a partir dos 25 anos nós reduzimos essa produção? Porque nós nascemos com colágeno. Colágeno, elastina, nós nascemos, que é essa sustentação da face, né? Que é uma estrutura da camada da pele, que sustenta, assim, a nossa face. E aí nós vamos perdendo. Então, a gente vai reduzindo essa produção de colágeno. Então, é possível injetar esse colágeno diretamente na camada dérmica da face, né? Tem todo um processo, um procedimento, é indolor, se faz um botãozinho anestésico. Então, o que o paciente sente é simplesmente a picadinha ali mesmo do anestésico, e o resto ele não sente mais nada. Então, é injetado o colágeno diluído diretamente, provocando na pele um processo inflamatório dessa pele. É um processo inflamatório controlado que nós fazemos, né, local, para estimular assim o nosso próprio organismo
a voltar a produzir o colágeno naquela região que nós injetamos esse colágeno. Pode ser no rosto, pode ser no corpo. O colágeno, ele pode ser em várias regiões do nosso corpo, não é só facial. Pode ser feito no abdômen, pode ser feito no braço, para quem tem flacidez no braço. Pode ser colocado colágeno na coxa, para quem tem flacidez de coxa. Abdômen tem uma grande procura das mulheres que tiveram gestações. Após a gestação ocorre o processo de flacidez. Então, naquela região também você pode colocar esse ativo diretamente lá. E como eu disse, a gente vai estimular um processo inflamatório naquele local que nós injetamos, controlado. E o seu próprio organismo vai se preocupar, se preparar em produzindo um colágeno naquela região que está necessitando. Agora a senhora me surpreendeu. Na barriga também? Na barriga, também pode ser feito no bumbum. Os famosos bumbuns brasileiros, esses bumbuns de TV que nós vemos, das mulheres se preparando para o carnaval, é exatamente isso que elas fazem. Há uns 6 meses antes do carnaval, elas já começam a realizar esses procedimentos estéticos, injetando diretamente na região glútea, no bumbum, para melhorar aquele aspecto celulítico, melhorar a região da flacidez. Então, o famoso bumbum brasileiro, ele tem uma associação, não é somente o treino, precisa sim do treino, é extremamente eficaz. Procedimento estético sozinho, ele não faz nada, assim como o treino sozinho, ele também não faz nada. Falar de estética é falar de um conjunto de associações, de coisas, de procedimentos para se ter um bom resultado. Então, o famoso bumbum brasileiro também é realizada a aplicação do colágeno. Essa questão que a senhora está falando, é importante dizer que não é cirurgia, né? Não é cirurgia. É um procedimento minimamente invasivo. Como eu disse, ele é indolor. A única coisa que o paciente sente é a aplicaçãozinha do botãozinho anestésico que nós fazemos. O demais, ele não sente nada. Até porque onde a gente injeta o colágeno é uma camada que não se tem dor. As pessoas hoje, elas buscam resultados. Terminado do procedimento da senhora, a pessoa já quer ter aquele bumbum da Rede Globo. Tem um tempo para agir no organismo, né? Tem um tempo. Estética, André, ele não é milagre. O que a gente faz realmente tem que ser gradativo, com tranquilidade, né? Não é uma única sessão, são várias sessões. Precisa-se ter uma avaliação bem detalhada para que se tenha bons resultados. E é isso, não é milagre, não é chegou, injetou e tem um resultado. Tudo que te promete milagre demais e resultado muito rápido, é importante se obter um ponto de interrogação, porque não existe isso, é algo gradativo, é uma construção. Sobre dando sequência a esse assunto, né? A senhora mesmo falou agora que é necessário que haja um procedimento, que a pessoa tenha também o cuidado de fazer exercícios, coisas nesse sentido. Mas rejuvenesce ou apenas, ou seja, é um tratamento de reparação ou um tratamento de beleza? Rejuvenesce. Ele rejuvenesce, como você até citou, ele não é cirúrgico, é utilizado ativos prontos, extremamente bem estudados e avaliados. Então, para isso, nós temos excelentes empresas no mercado. Então, é preciso sim escolher um bom produto, um produto de qualidade, para se obter bons resultados. E tem que ser também produtos liberados e autorizados para uso pela Anvisa, né? Que é a agência que realmente faz a liberação desses cosméticos, desses ativos, para ser utilizado. O resultado, sim, é excelente. Antemão a qualquer tipo de aplicação, é de suma importância que se tenha uma consulta em consultório.
que se faça uma anamnese, é uma avaliação, é uma consulta com esse paciente que é demorada, que é feita toda uma investigação da vida desse paciente para ter certeza que esse paciente está apto para receber qualquer tipo de ativo, exatamente para evitar qualquer tipo de intercorrência, porque o nosso intuito é melhorar, trazer uma qualidade nesse envelhecimento e não trazer transtornos a esse paciente. Eu vou deixar uma pergunta para a senhora responder depois do intervalo comercial. Existe a possibilidade de dar errado? Existe a possibilidade de a pessoa ter desfigurar na região do corpo, essas coisas? Mas ela vai responder depois do intervalo comercial. Estou conversando com a doutora Jéssica Sampaio, ela que é esteta. Inclusive, vamos saber que significado é esse, né? Esteta. Um instante só, a gente está de volta. Passo a passo, a Prefeitura faz bem feito as melhorias que Goiânia precisa. Melhorias? Me mostra que eu quero ver. Ah, é? Então vem comigo. O transporte público está cada vez mais democrático, com cartão família e o passe livre do trabalhador. E com o preço da passagem congelado em R$ 4,30 desde 2019. E a mobilidade não para de evoluir. Já foram entregues o viaduto Iris Rezende e também o novo terminal Isidória. O viaduto da Jamel Cecílio e o prolongamento da Marginal Botafogo deram mais agilidade. E as mudanças no tráfego do Jardim América e da região da 44 estão fazendo o trânsito fluir. Investimos 64 milhões e reformamos 370 escolas em Goiânia. E todas as escolas da rede municipal estão muito mais seguras graças ao reconhecimento facial. A saúde vai muito bem. Com investimento recorde, 14 unidades foram revitalizadas. E os números do combate à dengue? Os melhores dos últimos tempos. Tá feito, cidadão? Feito e bem feito. Prefeitura de Goiânia, trabalhando pra você. Onde tem o trabalho do governo de Goiás, tem notícia boa pra você. Programa Mães de Goiás concede auxílio mensal de R$ 250 para mães em vulnerabilidade. Governo lança programa que amplia a segurança alimentar a famílias vulneráveis. Governo vai distribuir absorventes para mulheres em vulnerabilidade e estudantes da rede pública. Governo cria bolsa estudo de R$ 100 para estudantes do ensino médio. Goiás abre 5.000 vagas para programa Aprendiz do Futuro. Quem mora em Goiás vê o governo trabalhando e os resultados aparecendo. Governo do Estado. É por você que a gente faz. De volta com o Jornal Argumento, aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23, e para vocês que nos acompanham no Brasil inteiro, pela Sky, no 332, e também na Claro, no canal 332. Estamos falando hoje sobre estética, estamos falando hoje sobre como você pode adotar determinados tratamentos para corrigir algumas coisas e também fazer com que você tenha de volta a autoestima. Doutora, antes do intervalo, eu deixei a pergunta para a senhora. Existe o risco de, nesses procedimentos, da pessoa ter um pós-operatório problemático? Pós-operatório não, pós-tratamento. Isso. Então, existe. As complicações, elas existem em qualquer tipo de manipulação que pode ser feita. Isso é óbvio, né? Os riscos, eles são iminentes em qualquer coisa realmente da vida e em qualquer procedimento. Inclusive, vou te dar um bom exemplo aqui, uma dipirona. Uma dipirona que você tomou a vida toda e em um simples momento nunca teve nenhum tipo de alergia e em um simples momento você pode desenvolver um processo alérgico dessa mesma dipirona que você tomou ao longo da sua vida. Então, existem essas possibilidades que não se é esperado. Mas o que é que o paciente pode estar fazendo para evitar isso? A primeira coisa é pesquisar o profissional, né? Profissionais habilitados. Hoje nós temos visto muitos problemas na mídia relacionados a complicações de procedimentos estéticos e eles estão intimamente ligados a não profissionais habilitados. Além desse profissional ser habilitado,
é necessário você averiguar, pesquisar. Entra na rede social desse profissional, verifique, evidencie que esse profissional está o tempo todo se capacitando. Porque a capacitação na área da estética e em qualquer coisa na área do contexto da saúde, ela é extremamente importante, muito importante, para saber o que deixou de usar, o que tem de novo no mercado que pode ser utilizado, o que mais você pode fazer para você trazer um conforto para o seu paciente, né, na redução de dor, num conforto de acompanhamento e monitoramento após esses procedimentos. Então, também isso é de suma importância. Uma outra questão que é de, assim, não tem como correr, é realmente a anamnese, a avaliação detalhada. E você, enquanto paciente, tem que falar toda a verdade. Se tem alergia a alguma coisa, porque existem alguns produtos que podem ser substituídos para pessoas que têm alergia. Existem outros que pacientes que têm alergia não podem fazer de forma alguma. Então, é importante o paciente saber que a informação dada no momento da consulta também trará essa segurança, evitando qualquer tipo de intercorrência. Eu entrevistei há algum tempo o Dr. Turmin, ele é especialista em cirurgia plástica e também é presidente do Conselho Regional de Medicina Plástica do Brasil. E ele dizia o seguinte: muitas pessoas vão fazer orçamento. Aí ele diz o seguinte, que ele não é lanterneiro, que o procedimento que ele faz tem um custo. Ele fala inclusive o seguinte: se a pessoa me pedir de graça, eu faço. Mas se a pessoa vem fazer cotação, aí não tem a menor chance. O mais barato, às vezes, é o grande problema desses efeitos colaterais? Sim, cuidado com o barato. Lembra do que eu disse de produtos de má procedência, de não qualidade? Então, muitas vezes, aquele barato é por conta disso. Então, barato demais, você desconfia. Até pelo produto e até pelo profissional. Porque falar de estética, André, se preparar para ser esteta, para ser especialista na área de injetáveis, que é o que eu, por exemplo, sou hoje, ele é caro. São cursos extremamente caros para que você tenha habilidade técnica e científica para que você tenha realmente, traga realmente a autoestima desse paciente com segurança. Então, quando se fala em preço baixo demais, desconfia. Mas também não é nenhum absurdo, né? Também não é nenhum absurdo. É hoje cabível dentro do bolso realmente da grande maioria dos brasileiros. Já se teve uma época que isso tudo era muito caro. Só que hoje ele é muito mais acessível devido a uma quantidade significativa de profissionais da equipe multi também está realizando. Porque assim, você faz uma graduação, existem biomédicos, existem hoje dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, que hoje se habilitaram, fizeram habilidades, né? Fizeram uma pós-graduação em esteta e são aptos a realizar. Antigamente, realmente, era mais reservada a profissionais médicos, mas os profissionais não médicos também podem exercer, né, realizar esses procedimentos. Mas, como eu disse, precisa realmente ser habilitados, qualificados. O que você diria para uma mulher hoje que nunca experimentou nenhum tipo de tratamento? Quais são as regiões que sofrem mais com a passagem do tempo? Face sofre muito. Até porque é o cartão postal, né, de qualquer pessoa. Onde quando você está conversando, a primeira coisa que você faz é olhar nos olhos, é olhar na boca. Então, o primeiro contato da comunicação, a face. É o grande, maior incômodo, sim. Trocando em miúdos, rosto. O rosto trocando em miúdos. Ele dá uma judiadinha a mais desse processo de derretimento. Começa a aparecer os sucozinhos, sucos na região dos olhos, suco na região do nariz e em volta da boca. A boca, que
ela vai murchando, então assim, tem, né, o paciente ele refere muito, que aí fica aquele lábiozinho fino, então a gente pode utilizar ali ácido hialurônico, são produtos biocompatíveis e biodegradáveis, então isentos mesmo para não se obter intercorrências. Como eu disse, as intercorrências ela ocorrem por outras questões, omissão de informações do paciente, produtos de má qualidade e profissionais não habilitados. Então, se você tem interesse em fazer algum procedimento, avalie todas essas dicas que eu dei e não deixe de fazer, né? Procure aquele profissional que não só também vai injetar, mas que ele vai te acompanhar após a realização desse procedimento, que é algo também que eu considero de suma importância. Você acompanhar esse paciente, de mandar mensagem, saber como ele está, perguntar se está tudo bem, se tem alguma dúvida, porque existem alguns desconfortos que são desconfortos esperados, né? Como o hematoma na região, que é aquelas manchinhas roxas, elas podem acontecer. É o edema, que é aquele rostinho inchado, ou aquela região inchada, pode acontecer. Então, o paciente ele tem que sair do consultório bem informado sobre isso, e mesmo após consultório, ele precisa obter essas informações para que ele tenha um pós-procedimento tranquilo. Mas é muito raro esses acontecimentos, né? São muito raros. Esses aí, na verdade, são acontecimentos esperados do procedimento estético. Ele é esperado, esse edema leve. Ele é leve porque, lembra o que eu falei? Nós provocamos um processo inflamatório controlado. Quando se tem uma inflamação, tem o edema, porque o corpo está reagindo. Então, esse é algo esperado. Algumas pessoas incham mais e outras pessoas incham menos. Essa é a única diferença. Mas o procedimento que a gente faz, que a gente causa, isso é esperado. Isso não é uma complicação. E o homem, nós falando sobre a mulher. O homem busca o quê? Também é rosto? Também busca o rosto. O homem hoje ele tem uma grande preocupação em realizar contornos faciais. Existem muitos homens que, por exemplo, têm o queixo muito fino. Então, isso não traz muito para esse homem uma cara de masculinidade, aquele homem mais masculino. Então, ele procura para poder fazer esse preenchimento de queixo, ele procura para fazer o contorno da mandíbula, que também não é muito estruturada. Então, dá para se fazer o contorno de mandíbula, estruturando mais esse rosto, deixando uma cara de mais homem mesmo. Então, tem bastante essa procura. A senhora falou sobre o uso de uma substância no bumbum para virar globeleza. Qualquer uma pode ou a pessoa já tem a pessoa que tem determinada situação já não pode mais? Pode. Não existe idade. Isso é importante dizer. Não existe idade para se cuidar. O cuidado é o momento que você pode. Eu nem considero que é o momento certo, porque para muitas pessoas o momento certo poderia ter sido quando eram mais jovens, mas realmente a condição financeira ou a informação que não se tinha tanto como hoje se tem, fez com que isso acontecesse mais tardiamente. Então, não tem problema. Mesmo uma paciente mais idosa, ela pode sim preencher o seu bumbum. O que vai ser contraindicado é realmente questão de saúde. O que a gente trata pessoas saudáveis. Então, se a pessoa tem saúde, ela pode fazer a qualquer momento da sua vida. Doutora, tem sido muito explorado, inclusive já tem comerciais de clínicas na rádio, já tem comerciais na televisão sobre a questão da sexualidade. No que esse tratamento pode atingir, o que ele pode melhorar, se é um tratamento paliativo também? Então, inclusive hoje nós estamos bem assim, está bem evidente a procura sobre a estética íntima. A região íntima também, ela pode ser utilizada esses produtos, que é também colágeno, bioestimulador de colágeno, e o ácido hialurônico, que pode ser aplicado nessa região peniana
ou na região realmente da genitália da mulher. Existe essa estética íntima, os relatos de pós-realização desses procedimentos dos pacientes, tanto do sexo masculino quanto de sexo feminino, são excelentes os resultados. Mas quais resultados? Homem, por exemplo, o homem tem uma melhora tanto no seu comprimento quanto na espessura do corpo peniano. E tem muito homem que tem vergonha mesmo de estar com um amigo no vestiário e se trocar na frente desse amigo. Existem muitos homens que sofrem desses problemas. Existem homens também que têm o desconforto de colocar uma sunga para poder ir, e eles vestem a bermuda por esse desconforto dessa região peniana. Então, isso deixa também o paciente um pouco mais deprimido, com a baixa autoestima bem caída. Então, a gente consegue melhorar esse volume local da região. Aumenta e aumenta também a largura da região do homem. E também melhora a questão da sexualidade. Porque como ele tem um esvaziamento devido à flacidez, automaticamente quando você preenche, a região fica mais firme. Então ela melhora a vascularização, ela melhora a sensibilização desse homem, então auxiliando também no ato sexual. E a mulher? A mulher ela tem, existem várias características diferentes ali da região da genitália. Que elas mais se incomodam é a questão da flacidez mesmo. Tem algumas que tem o relato assim, eu tenho vergonha de ter relação com meu parceiro porque é muito murcho. É até a palavra realmente que elas usam. É murcho, então aquilo ali para mim é desconfortável. Então tem como a gente também preencher essa região, melhorando, literalmente tem uma melhora significativa já da característica física e também melhorar a sensibilização dessa paciente, porque aquilo que era murchinho, vazio, ele fica mais cheinho e mais firme. Então, automaticamente, na hora do ato, né, da relação sexual, tem uma melhora dessa sensibilização local. E insistindo nessa questão peniana, a pessoa ela tem um aumento no comprimento e também um aumento na grossura, vamos colocar assim, né? E quanto tempo é uma aplicação e mais nada? É necessário que haja um acompanhamento, porque pode retroceder, ou seja, a pessoa, o que ela ganhou, ela pode perder se não tiver um tratamento ou fazer outras vezes? Sim. Lembra que nós estamos envelhecendo todos os dias, todos os momentos? Então, em qualquer lugar que você estimula colágeno e que você coloca o preenchedor, o ácido hialurônico, a gente continua envelhecendo, né? Então, isso é gradativo, como eu disse. Então, requer, sim, outras aplicações. A quantidade de quantas sessões, isso vai depender muito da satisfação do paciente. Mas, na sua primeira aplicação, na sua primeira sessão, para se falar em centímetros, no homem, né, que o homem a gente consegue já ter essa mensuração, já se obtém de 2 a 3 centímetros o tamanho ali realmente da sua região peniana. Já se obtém esse resultado. Na primeira aplicação. E aí, a continuação desse tratamento, a cada um ano, você pode estar refazendo novamente, mas até 18 meses o paciente ainda está satisfeito. E esse tratamento também é injetável, não é cirurgia. Não é cirúrgico. Porque nós, estetas, especialistas em injetáveis, não realizamos nenhum tipo de cirurgia. Nós realizamos o uso de ativos biodegradáveis e biocompatíveis, aqui aplicado em uma dada região, vai se obter ou o processo de colágeno ou realmente um aumento de volume, que é com ácido hialurônico. E já esse procedimento, ele já tem pessoas buscando esse tratamento ou ainda é um tratamento novo que está sendo divulgado aos poucos? Tem sim, André. Tem uma procura muito grande.
não se fala muito, até por conta de exposição mesmo do próprio paciente. Então, é muito mais difícil você ouvir o paciente falar de um procedimento que realizou um procedimento íntimo, por questões, queixas mesmo e vergonha. Porque normalmente é algo que incomodou ele a um longo período dessa vida. Então, assim, é muito mais fácil alguém falar, eu faço a toxina botulínica, que é o Botox. Eu preenchi meu queixo. É muito mais fácil se ter essa fala de que falar, eu fiz a harmonização íntima. Então, é muito mais difícil mesmo, porque é algo que essa pessoa vivenciou com desconforto, incômodo. Então, para ela vai ficar mais, realmente, com mais privacidade, e tá tudo bem, a gente, né, todo mundo respeita e tem que respeitar. Não tem como ficar mostrando essa região com antes e depois, como existe na harmonização glútea, como existe no facial. Isso já pode mostrar, né? Pode se mostrar. Mas a região íntima não pode, por questões de privacidade mesmo. Sim. E essa exposição do paciente. Então, normalmente, quando se tem para mostrar um antes e depois, é somente em consultório. Ele não vai ver a região totalmente íntima do paciente anterior, mas ele consegue. A gente tem uma fita específica para essa região que a gente mensura. Então, o que a pessoa vai ver é em centímetros a fita, o tamanho que aumentou do mesmo paciente antes da sessão e após sessão, sem a exposição do órgão. E a pessoa pode procurar a senhora sem preconceito? Pode procurar, a gente faz uma avaliação. É um procedimento muito tranquilo, também é indolor, é feito um botãozinho anestésico e existem pacientes que até dormem na hora do procedimento. Eu estou conversando aqui com a doutora Jéssica Sampaio e no vídeo está o telefone para que você possa entrar em contato, mas eu reforço aqui, né, 98322-9702, 98322-9702. Fala com a doutora Jéssica justamente para que você possa... a pessoa, ela sente a autoestima da pessoa. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, porque normalmente quando a pessoa tem um problema, alguma coisa, ela tem um comportamento meio discreto, procura não aparecer, isso e aquilo. O ganho da autoestima. É incrível, inclusive eu tenho uma das minhas maiores experiências com a realização de um paciente, é de um jovem muito bonito. Ele é um jovem muito bonito de 19 anos, é uma história muito bacana de se contar, e ele tinha a ausência do mento, que é o queixo. O queixinho dele era aquele queixo para trás. Então era um jovem, e você sabe que hoje jovem adora fotos, vídeos, redes sociais, mas era um menino que ele realmente até fala comigo em consultório, doutor, hoje sou uma outra pessoa. Até a minha postura era uma postura encurvada. Hoje eu ando olhando. E é muito prazeroso isso para o profissional, ter este retorno. E, claro, eu acompanho os meus pacientes, os meus clientes, até para eu fazer o processo de acompanhamento pós-procedimento. E é muito bacana ver que esse jovem hoje, que andava encurvado, anda hoje ereto e realiza fotos de frente, de perfil e muito feliz. E mais, ele faz as montagens, doutor, olha como era o meu rosto antes e olha como é. E me manda e vira e fala assim, eu quero que você divulgue. Divulgue porque as pessoas precisam saber disso. Então isso é uma autoestima renovada. Doutora, o tempo para começar a fazer efeito, porque não aplicou, a pessoa já sai do consultório com o queixo que ela gostaria, aquelas rugas de expressão, coisa nesse sentido. A partir de quanto tempo a pessoa começa a sentir os efeitos da aplicação? Depende muito de qual é a região que foi tratada, né, para se obter estes resultados. E também tem algumas questões relacionadas com o próprio paciente, o organismo de paciente. Cada pessoa, né, ele
tem uma reação diferente. Mas o queixo, por exemplo, é uma região que é imediata. Se tem resultado. O nariz, por exemplo, que é empinar o narizinho, que é uma outra coisa que nós fazemos também, que é chamada rinomodelação, que ele é feito também com ácido hialurônico ou com fios para sustentar. O resultado é imediato. Mandíbula, resultado imediato. Toxina botulínica, que é o Botox, 14 dias. Tanto que nós fazemos uma reavaliação no 15º dia. Então, depende muito da região. A região íntima, como eu te falei, ela é imediata. Fez, aplicou, já está lá o resultado. Bem, é uma construção. Já se obtém um bom volume no dia, um bom resultado no dia, mas o bumbum ele é uma construção. Então, ele depende de mais tempo, ele demanda mais tempo. Então, depende muito de qual a região tratar. Aquela frase célebre que me desculpem as feias, mas beleza é fundamental. Nós estamos vivendo esse momento? Então, eu costumo dizer que belo é o que você se considera, o que você acha o seu belo. Inclusive, eu sou muito um perfil naturalista, eu não gosto de nada de exageros e eu não gosto de padrões pré-estabelecidos e definidos, que é o que nós costumamos ver no mercado exposto em uma mídia, que tudo tem que ser assim, que todo mundo tem que ter o queixo assim. Não é assim que funciona. E a primeira coisa que eu falo e pergunto para o meu paciente quando ele está no consultório é: o que eu poderia te ajudar? Eu preciso saber qual é exatamente o desconforto do meu cliente. O que deixa ele com a estima baixa? E não é o que eu acho. Claro que eu vou, dar o meu parecer técnico do que pode ser melhorado. Mas eu gosto de ir exatamente no que deixa o paciente desconfortável. O que deixa que ele não tem essa autoestima elevada. Então, a gente precisa tratar isso. E saber que não é receita de bolo. Não existe João igual José. A gente precisa melhorar naturalmente, deixando uniforme natural a face de João, que é de João, e a de José, que é de José. E não criar uma padronização única, porque isso não existe. Nós somos diferentes. Exato. Conversando com a doutora Jéssica Sampaio, ela que é esteta, telefone para que você possa falar com ela, ou com a secretária, ou com a pessoa que pode te ajudar, é o 98322-9702. 98322-9702. Doutora Jéssica, inclusive, nós fizemos um convite para a senhora para que faça alguns programas, com a gente apresentar no intervalo no Jornal Argumento, mostrando cada procedimento, como ele é feito, que pode ser melhorado também. Eu agradeço muitíssimo pela atenção da senhora, parabéns por essa forma de se comunicar, uma forma simples, porque eu acho que o maior preconceito hoje é a pessoa não entender o que está sendo falado. A senhora deixou tudo muito claro, muito eloquente, e seja bem-vinda aqui ao Jornal Argumento, à TV Capital, e teremos os nossos programas diariamente dentro da programação do Jornal Argumento. Muito obrigado. Eu que agradeço, Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, trazer um pouco do meu conhecimento, explicar um pouco mais, para a gente tirar um pouco de alguns mitos existentes. Me coloco sempre à disposição. Espero que realmente eu tenha atingido as pessoas de forma clara. E qualquer coisa eu estou realmente à disposição. Podem retirar dúvidas. E eu agradeço muito, o seu convite. E obrigada pela oportunidade. O prazer é todo nosso, doutora. Não desejamos sucesso porque a senhora já tem. Mas pedimos, sempre que
venha aqui ao jornal para que a gente possa falar sobre outros assuntos que nesse momento talvez a gente não tinha falado. Tá? O jornal, estamos terminando mais a edição do Jornal Argumento. A todos vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.